Netuno em trânsito, sétima casa. Sétima casa. Quando Netuno transita pela sétima casa, nos modificaremos através de situações que encontraremos da esfera das sociedades próximas. Algumas dessas experiências não serão fáceis, mas oferecerão a possibilidade de ganharmos maior consciência de nós mesmos e de nos aumentarmos em percepção no campo dos relacionamentos em geral. Mesmo se já estivermos envolvidos num relacionamento, podemos nos apaixonar por alguém que conhecemos durante esse tempo. Mas provavelmente haverá complicações. Podemos não estar percebendo essa nova pessoa com clareza. Com Netuno em trânsito pela sétima casa, podemos estar procurando por um deus ou uma deusa, um cavaleiro andante, em sua armadura reluzente, ou a donzela deslumbrante de nossos sonhos. Projetaremos uma imagem de nosso companheiro ou companheira ideal sobre as outras pessoas e não conseguiremos ver com quem elas realmente se parecem. No fim, ficaremos desapontados quando elas se revelarem apenas como seres humanos. Essas pessoas terão defeitos e a maneira como elas agirão não serão perfeitas. Isso não precisa significar o fim do relacionamento, mas o fim de nossas ilusões sobre o outro. Poderemos então começar a tarefa de construir o relacionamento em bases mais sólidas. Nesse momento, seremos atraídos por tipos netunianos, possivelmente apaixonando-nos por pessoas enganadoras e traidoras. Pode ser que essas pessoas não sejam intencionalmente assim, mas, no entanto, de alguma forma, elas nos envolvem numa teia de confusões e intrigas. Poderíamos ser atraídos por alguém com Netuno, Peixes ou a casa 12 muito fortes na carta natal. Ou por uma pessoa que esteja passando por um trânsito importante de Netuno. Planetas em trânsito pela sétima casa espelham frequentemente atributos e traços que estamos agora prontos para descobrir em nós mesmos, ou para construir em nossa própria natureza. No caso de Netuno, podemos nos apaixonar por um artista cuja criatividade admiramos. E isso é uma indicação de que estamos prontos para explorar nossa própria criatividade. Se uma pessoa religiosa ou inclinada para o misticismo tem um apelo muito poderoso sobre nós, isso significa que o tempo é apropriado para nos ligarmos com o místico que há em nós mesmos. No caso de uma pessoa enganosa, então chegou a hora de examinarmos mais de perto nossa própria capacidade de enganar e trair. Os relacionamentos vítima-salvador são comuns durante esse trânsito. Podemos nos envolver com pessoas que precisam ser resgatadas. Alcoólatras, viciados em drogas e outras almas perdidas e em confusão. Um companheiro pode estar passando por dificuldades emocionais razoavelmente graves ou problemas com saúde, dinheiro ou trabalho. Seja qual for o caso, ele precisa de nosso apoio, carinho e compreensão. Algumas vezes esse trânsito coincide com um momento em que nos apaixonamos por pessoas que não estão livres para um compromisso conosco, ou que são incapazes de retribuir nosso amor. Podemos ter que sacrificar
e fazer ajustes significativos por causa do relacionamento. Embora possa ser apropriado dar de nós aos outros nesse tempo, deveríamos ter cuidado para não sermos imensamente altruístas e nos tornarmos capachos dos outros. Alguém que se deixa pisar e abusar pelos outros com a maior facilidade. Se temos sido egoístas, intolerantes e incapazes de nos doar aos outros, esse trânsito pede que sejamos mais flexíveis e menos exigentes. Entretanto, se repetidamente permitimos que outras pessoas tirem vantagens de nós, esse trânsito nos trará duras lições que servirão para ensinar-nos a necessidade de estabelecer fronteiras mais firmes e de ter mais respeito por nossos próprios direitos e necessidades. Netuno em trânsito na 7ª casa também é uma fase na qual podemos procurar uma outra pessoa que nos salve e nos redima. Alguém que acabe com nossa dor e satisfaça nossos desejos mais profundos. Inconscientemente, o que estamos procurando é a mãe ou o pai ideal que perdemos, que nos entenda perfeitamente e esteja sempre por perto quando necessitamos. Infelizmente, nenhum companheiro é capaz de tal coisa, e inevitavelmente virá o tempo em que ficaremos sozinhos e desiludidos. Entretanto, é só quando isso acontece que podemos iniciar o processo de lamentação pela perda do outro ideal e começar a olhar para dentro de nós, o próprio eu, procurando o tipo de aceitação amorosa e compreensão que estivemos querendo de um companheiro ou companheira. Com o trânsito de Netuno pela 7ª casa, podemos estar num relacionamento que está longe de ser ideal e, mesmo assim, nos recusamos a admitir tal coisa. Fingimos que está tudo bem e tentamos mostrar ao mundo uma fachada de companheirismo perfeito. Mas Netuno tem uma maneira estranha de revelar nossos erros. Sentimentos não expressos vão se acumulando e finalmente explodem e causam uma grande confusão. Ou voltam-se para dentro de nós mesmos e nos atacam na forma de problemas de saúde ou depressão. Netuno, assim como Plutão, é uma deidade do mundo subterrâneo. Como no caso de Plutão, transitando pela 7ª casa, esse é um período durante o qual precisamos trazer à superfície as frustrações que temos com um relacionamento, de maneira que possamos enfrentá-las e, se possível, resolvê-las. Isso exige coragem e a vontade de admitirmos que algo está errado, acima de tudo. A longo prazo, não vale a pena nos enganarmos na área da vida pela qual Netuno está transitando. Se superidealizamos ou superromantizamos nossos relacionamentos ou outra pessoa nessa época, Netuno monta armadilhas para nos pegar de surpresa. Entretanto, é possível conhecer alguém agora como quem tenhamos uma inexplicável proximidade ou ligação psíquica. Mesmo assim, não importa o quanto a união pareça ser divinamente abençoada, teremos ainda que fazer ajustamentos e compromissos. Até mesmo almas gêmeas podem descobrir-se discutindo sobre quem é que vai lavar a louça ou sobre a maneira correta de apertar o tubo da pasta de dentes. Com Netuno por perto, por mais que desejemos que as coisas sejam de outro jeito,
Os relacionamentos não vêm embalados e com garantia de serem perfeitos. Cruzei com pessoas que, sob esse trânsito, tinham ficado tão magoadas e deprimidas por causa de um relacionamento que haviam decidido abandonar completamente a ideia de casamento ou relacionamento próximo. Ou então, por razões religiosas ou espirituais, algumas pessoas decidiram ficar solteiras, focalizando fundamentalmente seu relacionamento com Deus. Com Netuno transitando pela 7ª casa, podemos acreditar consciente ou inconscientemente que desistir de um relacionamento ou fazer sacrifícios nessa área é uma forma de ficarmos espiritualmente limpos ou purificados. Vale a pena lembrar a história do deus Netuno, que, insatisfeito com o domínio que tinha sobre o reino das águas, cobiçou a cidade de Ática, que pertencia a Atena, deusa da sabedoria, e ameaçou-a com a destruição pelas águas. Sentimentos contraditórios de possessividade desse tipo e o impulso de destruirmos o que não podemos ter ameaçam nossos relacionamentos, a menos que usemos a capacidade de julgamento de Atena. Algumas vezes esse trânsito significa a perda de um companheiro através da morte, divórcio ou alguma outra forma de separação. E se isso ocorre, Netuno está trabalhando através do destino para nos ensinar sobre o não apego e sobre o deixar ir. Foi-nos roubada a alegria e a satisfação que um dia esperamos de um relacionamento, foi-nos roubada a intimidade e não mais podemos nos perder em outra pessoa. Antes de podermos perdoar ou nos reconciliar com a nossa perda, precisamos nos reconciliar com nossos sentimentos de abandono. Temos que lamentar a pessoa e os sonhos que perdemos e temos de nos entristecer pelo nosso eu que está morrendo. E precisamos fazer isso sem nos identificarmos em demasia e permanentemente com uma autoimagem de vítimas trágicas do destino. Pois, no fim, a tristeza deve ser deixada para trás, se realmente queremos ter uma vida nova. A 7ª casa descreve mais do que apenas relacionamento, pessoal e próximo. Muitos astrólogos associam essa área da carta, junto com a 8ª casa, com as sociedades de negócios e deveríamos ter cuidados com a confusão e os enganos e os desentendimentos também nessa esfera. A 7ª casa também está ligada aos tribunais. As batalhas legais podem ser confusas, complicadas e prolongadas, se empreendidas durante essa época. Em termos mais amplos, a 7ª casa descreve algo sobre essa interação com a sociedade em geral, aquilo que temos a oferecer a outras pessoas e aquilo que elas veem em nós. Com Netuno transitando aqui, somos capazes de expressar maior sensibilidade e compaixão em relação a outras pessoas. Artistas, músicos, médicos e enfermeiras, conselheiros, desenhistas de moda, fotógrafos ou aqueles que estão envolvidos com profissões netunianas podem descobrir que o público está bastante receptivo a eles durante esse tempo. Entretanto, pelo fato de Netuno também ser o planeta das vítimas e dos bodes expiatórios, esse poderia ser um período no qual nos tornamos o foco de um escândalo público, ou em que nos descobrimos sendo punidos e advertidos por qualquer qualidade que exibimos e que as outras pessoas têm dificuldade de aceitar para si mesmas.